antes de tudo, você precisa saber o que é glúten, né? Antes de começar a produção de pães, de bolos sem glúten, você precisa entender o que é o glúten, como ele age nas receitas, quais características são determinadas por utilizarmos, né, a farinha de trigo, que é rica em glúten, né, que é o que vai trazer o glúten para as receitas. Então, o glúten nada mais é do que um conjunto de proteínas. Ele é formado pela gliadina e pela glutamina, tá? Glutenina, desculpa, eu falei o nome errado. Então, são duas proteínas que são formadoras do glúten e ele é desenvolvido na massa a partir da mistura com a água, né, e a sova da massa. Então, a ação mecânica de sovar a massa feita com farinha de trigo faz com que esse glúten se desenvolva. E o que é esse desenvolver do glúten? É formar redes, né, redes viscoelásticas fortes que fazem com que os pães com glúten cresçam, fiquem bem vistosos, bem bonitos, que a massa não se rompa quando a gente estica, então ela tenha uma boa elasticidade. O glúten ele é bem desenvolvido para os pães, já nos bolos as pessoas não desenvolvem o glúten porque senão o bolo não vai ficar com aquele aspecto macio, fofinho e aerado, né? Ele vai ficar mais firme. Por isso o glúten ele é mais desenvolvido nas receitas de pães. Como nós não utilizamos esse ingrediente em nossas preparações, nós precisamos utilizar de outras formas, né, para substituí-lo e obtermos características muito similares aos produtos feitos com farinha de trigo, tá? Mas antes, só uma coisa, onde vocês acham que nós encontramos o glúten? Bom, o glúten ele está presente na farinha de trigo, né, no trigo, no centeio, na cevada e na aveia por contaminação cruzada, tá? Originalmente, né, naturalmente, a aveia não possui glúten, mas ela pode sofrer e no Brasil ela geralmente sofre, a menos que seja uma aveia tratada, né? Tratada que eu digo assim, produzida com cuidado, evitando a contaminação cruzada. Então, em geral, as nossas aveias aqui no Brasil são contaminadas por glúten. E aí essa contaminação ela pode vir desde a plantação, né? Eles fazem geralmente rotação de cultura. Então, numa época eles plantam trigo e depois em outra, depois que eles colherem o trigo, eles plantam a aveia no mesmo terreno. Então, por conta disso, ocorre a contaminação cruzada, porque sempre ficam os grãos, né, de trigo ali no meio da plantação, então vão nascer junto com a aveia e isso contamina, porque vão colher tudo junto, né? Então, isso pode acontecer no plantio, na colheita, no armazenamento, no transporte, por isso a nossa aveia ela sofre, né, contaminação por glúten. E se você possui restrição ao glúten, é muito importante que você busque comprar a aveia que vem descrita na embalagem, que é sem glúten, tá bom? Para você não se contaminar. Então, aí é que nós encontramos, nesses alimentos, é que nós encontramos o glúten. E nas nossas farinhas sem glúten, nós não temos uma única farinha que substitua a farinha de trigo, com todas as características que a farinha de trigo agrega, que são estrutura, liga, maciez, ela dá volume, ela dá elasticidade. Então, a farinha de trigo, ela é como se fosse uma farinha mágica, né? Porque ela dá todas as características que nós buscamos em um bolo, em um pão feito com ela. E para nós substituirmos o glúten, então, na confeitaria e na panificação sem glúten, nós precisamos agregar um conjunto de ingredientes, já que uma única farinha sem glúten não substitui a farinha de trigo. Uma única farinha sem glúten não agrega estrutura, não agrega liga e maciez juntas, tá? Essas três características juntas. Então, nós precisamos utilizar um mix de farinhas. E esse mix de farinhas, ele deve ser composto, né, por pelo menos 3 tipos de farinhas. Nós tivemos lives anteriores, nas quais eu tratei em cada live um grupo de farinhas. Então, nós temos esses 3 principais, que são estrutura, liga e maciez, e temos o subgrupo das farinhas proteicas, que vão entrar na nossa massa fora do mix, tá? Ela não compõe o mix básico como uma proporção, mas ela vai entrar na massa como um complemento de mix para trazer maciez, né, leveza também, para trazer sabor, umidade para a massa. Então, nós temos esses 3 grupos principais, que são estrutura, liga e maciez. Dentro desses grupos, nós temos diversos tipos de farinhas. Então, por exemplo, no grupo de farinhas de estrutura, que é o que tem maior diversidade de tipos, maior diversidade de farinhas,
Nós temos a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, né? Tanto em sabor quanto em coloração. É uma farinha de boa digestibilidade. Ela possui mais amido e menos fibras do que a farinha de arroz integral, mas ainda assim ela possui um pouco de fibras, né? Ela agrega um pouquinho de nutrientes às preparações. Nós temos a farinha de arroz integral, que é rica em fibras, pobre, né? Mais pobre do que a farinha de arroz branca em amido. Então, ela é uma farinha mais seca. Ela absorve muito a água das receitas. Então, nós temos também farinha de grão de bico, que além de estrutura, ela também vai agregar liga, maciez, sabor, coloração aos produtos. Temos também a farinha de aveia, né? No caso aqui, a gente utiliza a aveia sem glúten, que vai agregar muita fibra, muita proteína à nossa preparação. Se utilizada em excesso nas massas, ela pode deixar a massa levemente mais pesada. Então, por exemplo, se você vai substituir a farinha de arroz branco que tem numa receita na totalidade por farinha de aveia, eu não recomendo por conta disso, porque a farinha de aveia ela é rica em fibras, então ela tem uma alta capacidade de retenção de líquidos. E com essa alta capacidade de retenção de líquidos, ela vai pesar a massa. Então, principalmente se for uma receita de bolo, eu não indico que você substitua toda a farinha de arroz branco por uma farinha de aveia, por exemplo. É muito importante sempre a gente utilizar um mix. E dentro das farinhas de estrutura, a gente tem, como nós temos muitas farinhas, muitos tipos, nós podemos fazer um mix, né, dentro do mix. Então, um mix de estrutura dentro do meu mix principal. Isso vai ajudar a nossa massa a ficar mais leve, mais macia, mais úmida, ter uma maior durabilidade, uma maior validade. Então, é muito importante sempre utilizarmos um mix. No grupo das farinhas de liga, nós temos principalmente, o polvilho doce, que é muito utilizado nas receitas. Também temos a araruta, que pode substituir o polvilho doce na maioria das receitas. Temos a farinha de chia, a farinha de linhaça. Então, são farinhas que agregam liga às preparações. No caso da chia e da linhaça, nós ainda agregamos proteínas, gorduras boas, fonte de vitaminas também, que vão enriquecer a nossa massa. Entretanto, aqui eu sempre falo assim, a gente pode substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura, certo? Uma farinha que pertença ao mesmo grupo, porque senão nós vamos ter alterações na receita. E aqui no grupo das farinhas de liga, nós precisamos prestar atenção no seguinte, a farinha de chia e a de linhaça estão dentro do grupo de farinhas de liga. Entretanto, elas não substituem o polvilho, tá? O polvilho doce não pode ser substituído pela farinha de linhaça ou pela farinha de chia. Você pode agregar, sim, uma parte de farinha de chia ou de linhaça, mas substituição não, tá? O substituto direto do polvilho doce ou a fécula de mandioca, é a araruta, tá bom? A fécula de araruta, que apresenta as mesmas características e proporciona as mesmas funções bem similares, às massas. Dentro do grupo das farinhas de maciez e leveza, nós temos dois, que são o amido de milho e a fécula de batata. Então, ambos atuam dando maciez, dando leveza às nossas massas. Lembrando que quando nós utilizamos uma alta porcentagem de amido de milho, como por exemplo no pão francês, que é um dos únicos pães que levam mais farinha de amido de milho do que uma farinha de estrutura, por exemplo. Ou em igual proporção. Mas nós temos uma alta proporção de amido de milho. E o problema do amido de milho é que ele vai envelhecer o seu produto mais rápido, porque o envelhecimento do produto é chamado de retrogradação do amido. E essa retrogradação é que vai deixar o seu pão, o seu bolo mais seco, mais rapidamente. Se eu tenho uma alta proporção de amido de milho dentro do meu pão ou do meu bolo, ele tende a ressecar mais rápido. Então, ele tende a ficar firme e duro mais rapidamente, tá? Então, é só uma observação. Então, você precisa ter um mix de farinhas, uma combinação de farinhas para poder substituir o glúten e obter características similares no resultado final. Então, que o seu bolo cresça bem, fique leve, fique macio, fique aerado, volumoso, que não baixe no meio. Então, você precisa combinar farinhas diferentes. Por exemplo, se eu utilizo apenas um mix, ou somente farinha de amêndoas no meu bolo, ou somente féculas, amido de milho, fécula de batata, polvilho doce, e não coloco uma boa proporção de farinha de estrutura, eu vou ter um bolo que vai baixar. Então, às vezes, quando eu pego uma receita que está desequilibrada,
principalmente na quantidade desse mix, eu posso ter um resultado final que baixa no centro, né? Que sobe e baixa depois dentro do forno ainda, ele baixa totalmente, sola. Então é muito importante você conhecer esses ingredientes, saber que quando você vai começar a fazer pães e bolos sem glúten, você precisa ter em mente que você precisa utilizar um mix de farinhas, tá? Uma combinação de farinha sem glúten. Não vá substituir a farinha de trigo por farinha de arroz somente, porque não vai dar bom. A sua receita não vai ficar legal, tá? Acredita em mim, eu já fiz. Eu já utilizei somente farinha de arroz, eu acredito que muitas de vocês também já fez isso, já cometeu esse erro, por inexperiência mesmo, né? Porque a gente pega uma receita da internet, vê que só usa farinha de arroz, então vai, faz e não fica legal. Então, não acredite em mim, não funciona você substituir a farinha de trigo por uma única farinha sem glúten, tá? Que seja outro tipo de farinha, não necessariamente a farinha de arroz, tá? Mas por isso, você precisa combinar farinhas sem glúten diferentes, com características e funções diferentes para você conseguir um resultado final similar. E não precisa nem assim comparar um bolo sem glúten com glúten. Você precisa obter um bolo sem glúten que fique crescido, que cresça bem, que fique leve, macio, que fique volumoso, né? Úmido. Então, você precisa focar no seu bolo sem glúten. Não compare com o com glúten, porque não tem comparação. São produtos diferentes, são farinhas utilizadas diferentes, mas nós precisamos, um bolo com ou sem glúten, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de volume, de maciez, de umidade, né? Então, foque sempre. Você precisa ter um mix de farinha sem glúten, tá? Não utilize somente uma farinha sem glúten, porque não vai ficar legal a sua receita, tá bom?